Sofonias. Introdução. Autoria. A tradição judaica aponta ao profeta Sofonias, nome hebraico que significa Javé esconde, ou o Senhor protege, como o autor do Sefer, Rolo, livro que leva o seu nome. Sofonias fez parte de uma família de alta posição social em Judá, muito possivelmente com parentescos de linhagem real. A declaração inicial do autor afirma sua ascendência social. Capítulo 1, versículo 1. O que é uma característica incomum à trajetória dos profetas de Javé. Sofonias era descendente de quarta geração de Ezequias, rei temente a Deus e de notáveis realizações em Judá, 715 a 686 a.C. Contudo, além disso, nada mais foi descoberto até hoje sobre a pessoa e a obra de Sofonias. Suas pregações revelam grande intimidade com os círculos da corte e com as questões políticas que palpitavam no coração do povo do Senhor em sua época. Tudo indica que era um homem de Deus, familiarizado com os escritos dos profetas conhecidos em seu tempo, como Isaías, Amós e o início do poderoso e sofrido ministério do jovem Jeremias, cujos pronunciamentos são claramente refletidos em suas mensagens proféticas. Propósitos. O juízo, certo e severo de Javé, é o principal tema das pregações proféticas de Sofonias. O cumprimento imediato do julgamento divino aconteceu quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou e venceu a tribo de Judá, o reino do sul. O cumprimento definitivo ocorrerá no chamado e temido Dia do Senhor, durante os anos da inexorável tribulação. O profeta Sofonias também anteviu o grande juízo que se abaterá sobre todas as nações pagãs, tanto imediatamente, de repente, como no caso de Nínive, que caiu em 612 a.C., capítulo 2, versículo 3, quanto no futuro escatológico, capítulo 3, versículo 8. O Sefer, Rolo, livro, é concluído com uma gloriosa descrição do milênio vindouro, como outro aspecto do mesmo grandioso evento, o Dia do Senhor. Data da primeira publicação. De acordo com o primeiro versículo da obra, Sofonias pregou profeticamente durante o reinado de Josias, 640 a 609 a.C., de modo que fora contemporâneo dos profetas Jeremias, ainda jovem, Naum e provavelmente de Abacuque. Sua profecia deve ter ocorrido logo no início do governo de Josias, antes da tentativa de reforma realizada por esse monarca, quando ainda vigoravam as terríveis e cruéis condições de vida criadas durante os malignos reinados de Manassés e Amon, e antes da morte do rei assírio, Assurbanipal, em 627 a.C., tempo em que a Síria ainda conservava grande poderio, embora já sentido a aproximação de tempos difíceis. Sendo assim, a comunidade acadêmica bíblica em nossos dias reconhece que a primeira publicação do livro de Sofonias pode ter ocorrido por volta do ano 625 a.C. Esboço geral de Sofonias. Primeiro, o profeta Sofonias, sua época e palavra profética. Capítulo 1, versículo 1. Segundo, as profecias de Javé sobre o juízo iminente. Capítulo 1, versículo 2 ao capítulo 3, versículo 8. Item A. Julgamento e castigo contra o reino do sul, Judá. Capítulo 1, versículos 2 ao 18. Item B. Uma admoestação visando o arrependimento. Capítulo 2, versículos 1 ao 3. Item C. Juízo determinado contra as nações pagãs. Capítulo 2, versículos 4 ao 15. A. Filístia, Palestina, a oeste de Judá. Capítulo 2, versículos 4 ao 7. B. Moabe e Amon, a leste de Judá. Capítulo 2, versículos 8 ao 11. C. Etiópia, ao sul de Judá. Capítulo 2, versículo 12. D. Assíria, ao norte de Judá. Capítulo 2, versículos 13 ao 15. Item D. Juízo contra Jerusalém. Capítulo 3, versículos 1 ao 7. Item E.
julgamento e castigo contra as demais nações. Capítulo 3, versículo 8. Terceiro, profecias de bênçãos e bem-aventuranças. Capítulo 3, versículos 9 ao 20. Item A. Bênçãos magníficas e vindouras para os gentios. Capítulo 3, versículos 9 e 10. Item B. Bênçãos maravilhosas e futuras para os judeus. Capítulo 3, versículos 11 ao 20.